Então, bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Unifesp, do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. Hoje nós convidamos a doutora Maria Elizabeth Ferraz, a Beth aqui do pronto-socorro de neurologia aqui da escola. A Beth é uma neurologista clínica mesmo, assim, que tem uma dedicação muito grande ao ensino, no pronto-socorro especialmente. Também tem uma dedicação à mentoria. O Covid atrapalhou a nossa mentoria, que interrompeu um pouco a organização dos grupos, e depois nós ficamos sempre postergando quando que nós vamos retomar. Eu e ela estamos na mesma situação, quando que nós vamos retomar o programa de mentoria ou não. E ela é graduada em medicina na PUC de São Paulo, que é em Sorocaba, é especializada em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia, residência em neurologia, mestrado e doutorado aqui na Unifesp. Então, nós somos bastante ligados aqui há bastante tempo aqui na escola, e a Beth, como eu disse, ela é uma neurologista clínica mesmo. Ela tem prazer de estar com o aluno, de ensinar, de atender os pacientes no pronto-socorro, e briga pelo pronto-socorro, briga mesmo. Eu conheço bem a Beth, como a forma bem incisiva com que ela procura melhorar tudo que ela faz. Muito obrigado, Beth, pela sua presença, e obrigado por falar aqui sobre o diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico que, como nós trabalhamos bastante com isso, ele precisa ser bastante revisitado. Obrigado, Beth. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do professor Medina, de toda a equipe aqui do Hospital do Rim. É um prazer estar aqui, é um prazer conviver diariamente. Também sou neurologista aqui do Hospital do Rim, vejo pacientes aqui quando solicitado e aprendo muito com todos vocês. Bom, vamos lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nesse tema. E eu acho que essa é a principal ideia dessa aula, né? O diagnóstico de morte encefálica, então você iniciar o protocolo de morte encefálica, não é um meio pelo qual a gente vai retirar órgãos e tecidos. Não é para isso que serve esse protocolo. Esse protocolo ele tem que ser visto de uma maneira mais ampla, porque envolve respeito ao momento da morte, a dignidade daquele indivíduo que está indo a óbito, o sofrimento dos familiares, e de um ponto de vista mais amplo de saúde pública, a gente fazendo o diagnóstico de morte encefálica, a gente consegue evitar ou minimizar tratamentos fúteis que estejam sendo programados ou estejam em curso, minimizando assim a distanásia e encurtando o que eu chamo daqueles velórios em UTI, né? O paciente já está grave, não tem prognóstico, nada do que for feito vai reverter a situação, mas aquele paciente fica perdurando ali, levando ao sofrimento do próprio indivíduo, de sua família, e do ponto de vista de saúde pública, ocupando um leito valioso num país que não tem muitos leitos de UTI. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E também, a gente fazer esse diagnóstico oferece à família a possibilidade de autorizar a doação de órgãos, ou mesmo que seja respeitada a vontade anterior daquele indivíduo de que ele queria ser um doador. Isso é muito importante. Existem N definições possíveis, mas a que eu vou usar aqui é que morte encefálica é a completa e irreversível interrupção da função cerebral, incluindo, assim, uma incapacidade do cérebro de regular pelo tronco cerebral atividades automáticas, função respiratória, função de batimento cardíaco, etc. Então, o conceito aqui envolve principalmente a função do tronco cerebral que fica interrompida de forma irreversível. Então, a gente está falando aqui de uma situação que não tem volta. Falando um pouquinho da história, introduzindo um pouco o assunto, então, antigamente, né, o paciente parava o coração, não tinha mais condição de respirar, levava a uma lesão encefálica que era irreversível, o paciente morria, uma coisa imediata. Só que depois, no começo do século passado, com o advento do pulmão de aço, né, um precursor do respirador, a morte cardiorrespiratória se diferenciou da morte encefálica. Haviam meios indiretos, mecânicos, de manter o coração funcionando e o paciente ventilando e, portanto, o cérebro funcionando. E isso foi cada vez se tornando mais verdade, porque as drogas vasoativas vieram, começou a ter antibióticos mais potentes, a gente começou a conhecer as alterações metabólicas e conseguir controlá-las. Isso, somado aos respiradores artificiais,
começaram a evitar ou mesmo retardar esse processo dinâmico de morte, ou seja, sustentando as funções vitais por mais tempo. E em 1959, esses dois autores, Mollaret e Boulon, eles cunham esse termo, o coma de passé. Então, eles percebem que, apesar de tudo isso, apesar do paciente estar sendo mantido com drogas vasoativas e estar no respirador, havia um comprometimento de consciência além daquele estado de coma. Eles falavam que era um coma além do coma, porque eles perceberam que havia alterações no exame neurológico que se tornavam irreversíveis em algum momento. Então, era basicamente a imobilidade do globo ocular, midríase não reagente à luz, então as pupilas dilatadas, sem resposta motora, o paciente não tinha mais resposta à dor ao exame neurológico, e no eletroencefalograma havia um silêncio eletrográfico. Então, eles cunharam esse termo coma de passé, que passou a ser usado, até porque a escola francesa foi uma escola muito importante para a gênese de todo o conhecimento neurológico. E vocês vejam que não é tão frequente, tão distante esse tempo, quando em 1963, Schwab e seus colaboradores resolveram colocar critérios mais objetivos para a morte encefálica. Eles perceberam que havia outras coisas que aconteciam nesse momento. Então, não havia mais movimento ventilatório espontâneo, e percebam que na época desse trabalho, a observação era por 30 minutos. Então, observava-se por 30 minutos se tinha movimento ventilatório. Então, era um momento muito inseguro, né? Ninguém queria arriscar dizer que estava morto, mas estava. Então, se observava por muito tempo. Ausência de reflexos tendinos e pupilares e o eletroencefalograma isoelétrico. E os critérios, eles vão evoluindo. Então, a midríase, sem resposta à dor, sem respiração, e aí eles já acharam, não, 30 minutos é muito tempo. O próximo trabalho de Murray, em 66, ausência de movimento respiratório por 5 minutos. Aí eles foram acrescentando outros critérios do ponto de vista autonômico, necessidade de droga vasoativa crescente e o eletroiso por horas. Então, vocês vejam que era um momento de tatear, né? Onde que estava a segurança desse diagnóstico. Até que em 68, os critérios de Harvard estabelecem como coma irreversível esse novo critério de morte. Então, esse é um momento muito importante para esse histórico. Então, o critério de morte estava ligado ao coma aperceptivo e arresponsivo. Então, pela primeira vez se liga a morte à lesão cerebral irreversível. E esses critérios vão evoluindo até que em 1971, os critérios de Minnesota incluem pela primeira vez isso que é muito importante, né? Você tinha que saber do que a pessoa estava morrendo, qual era a lesão cerebral irreversível e irreparável. E tinha também que excluir alterações metabólicas. Então, foi se percebendo que tinham algumas alterações metabólicas que imitavam aquele exame neurológico do coma depois do coma. Reduziu-se o tempo de observação do doente para 12 horas, mantendo-se a necessidade de arreflexia do tronco cerebral. E, nesse momento, eles estabelecem que a lesão do tronco é o momento da irreversibilidade do processo. Então, eles colocam nesse critério the point of no return. Quer dizer, depois que você exclui causas metabólicas, tem um diagnóstico de lesão encefálica irreversível e tem um exame neurológico de coma a reflexo, de lesão de tronco, desse ponto o doente não vai melhorar mais. Então, aí você está capacitado a dizer que o paciente está em morte encefálica e que ele não tem mais prognóstico. E em 1976, o Reino Unido, então, coloca pela primeira vez a documentação do PCO2 para validar o teste de apneia. Eles foram melhorando os critérios. Em 1981, essa questão ela é discutida nessa Comissão de Estudos de Problemas Éticos em Medicina, e eles ainda colocam a utilidade disso. Então, é eliminar erros na classificação de indivíduos que estejam vivos, mas pareçam estar mortos, permitir erros de classificar pessoas que estão mortas ou que não têm mais prognóstico como vivos, e usando-se métodos que possam ser reproduzíveis
e que sejam adaptáveis às várias culturas e vários locais, para que as pessoas, pelo mundo afora, pudessem aplicar esse critério sem a necessidade de ter exames que só tem lá nos Estados Unidos. Todo mundo pudesse reproduzir os critérios. E eles são validados pela Academia Americana de Neurologia, vejam só, em 95, a gente está falando de muito pouco tempo atrás. No Brasil, especificamente, a gente vai para a Faculdade de Medicina da USP, quando em 1968 o professor Zerbini faz o primeiro transplante cardíaco e ele percebe que ele está meio inseguro na situação, porque aqui no Brasil não tinha nenhuma legislação e não tinha nenhum critério de morte encefálica estabelecida. Então, ele coloca que precisava fazer uma comprovação da morte real. E o que ele tinha em mãos, e mais prático, eram os critérios eletrofisiológicos. Não havia ainda, como a gente já viu no mundo, e muito menos no Brasil, nenhum critério de morte encefálica estabelecido. E aí, essa lei de 1968 dispõe, então, sobre a retirada de órgãos e transplantes de tecidos, ainda não usa o termo morte encefálica, usa uma definição que diz que a retirada dos órgãos deve ser precedida por prova incontestável de morte. Ainda muito vago, né? O que é incontestável para mim pode ser totalmente contestável para cada um de vocês. Mas foi um primeiro caminho. E aí a gente vê o Conselho Federal de Medicina, né? Então, os médicos se adiantando em relação às leis do Brasil, tentando regulamentar isso a nível nacional. Então, usando senso comum, discussão, bioética, etc. Em 1991, o CFM regulamenta, então, esse diagnóstico. Aqui eu estou colocando coisas que valem para crianças acima de 2 anos, então, na época, era necessário coma a receptivo e a reativo, de causa definida, sem reflexos de tronco presentes, com teste de apneia positivo, excluindo-se alterações tóxicas, metabólicas e hipotermia em doente que esteja em observação por 6 horas, pelo menos. Então, esse é o primeiro critério de 1991. E isso vai sendo aprimorado, vamos dizer assim, e sendo que em 1997 se coloca que precisa de 2 médicos e se frisa muito bem. Nenhum dos 2 médicos pode ser participante da equipe de remoção de órgãos e transplantes. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque não é possível que quem vá fazer o transplante seja a pessoa que está cuidando do paciente, porque isso pode gerar desconfiança da família. Então, aproveita aqueles critérios já do CFM e essa lei, então, fica válida a partir de 1997 e o CFM edita uma resolução reafirmando esses critérios. Então, coma perceptivo, sem atividade motora supraespinhal, paciente em apneia, com processo irreversível de causa conhecida de lesão cerebral, paciente tem que estar em observação por mais de 6 horas e necessita de um exame complementar para fazer esse diagnóstico. Pode ser um eletroencefalograma isoelétrico, pode ser um PET scan que mostra que não tem atividade metabólica, pode ser ausência de perfusão sanguínea, quer seja em angiografia ou Doppler transcraniano. E muito importante, sempre quando vocês estiverem diante de um paciente em coma, algumas coisas têm que ser excluídas, principalmente hipotermia. Então, quem foi residente aqui da escola e que passou no pronto-socorro de clínica, de neuro, deve ter visto várias vezes pacientes trazidos pelo SAMU de madrugada, no inverno, noites muito frias, que chegam com um exame de morte encefálica. Então, você não pode dizer que o paciente está em morte encefálica se o paciente está hipotérmico. Porque daí, você aquecendo o doente, você percebe que ele não está em morte encefálica. Você tem que excluir o uso de drogas que possam deprimir o sistema nervoso central. E também esse critério de 1997 estabelece o protocolo de como se faz prova calórica, teste apneia, que depois eu vou falar. E também estabelece critérios para crianças, que eles são bastante diferentes dos critérios para adultos, crianças menores de 2 anos. E também, em 1997, o que é um ganho para todo o programa de transplante, etc., estipula que o paciente em morte encefálica é um paciente de notificação compulsória. Tem que haver uma notificação e também, não só em termos de notificação compulsória, mas também a central de captação e distribuição de órgãos tem que ser avisada. Isso aqui acho que eu repeti o slide.
E em 2007, isso é uma outra coisa que até hoje a gente tem que discutir bastante, né? Mas a gente não consegue pôr isso em prática no nosso dia a dia com frequência. Estabelece que é legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos quando a morte encefálica está determinada, mesmo em quem não é doador de órgãos. Então, ampliando esse conceito, né? Mostrando que este é um diagnóstico que não é só para quem vai doar, é para todo mundo que está em coma, a reflexo e a receptivo. Muito importante, gente, esclarecimento aos familiares, registro no prontuário. E a data e hora registradas na declaração de óbito são as mesmas da determinação de morte encefálica. Essa é a hora do óbito, a data do óbito. Até que em 2017, há algumas mudanças, que a gente já discutiu até um pouco disso antes na nossa conversa informal, reafirmando isso, que os procedimentos para determinação de morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes com coma não perceptível e com ausência de reflexo supraespinhal e com apneia. O quadro clínico deve ter todos os seguintes pré-requisitos: a lesão encefálica de causa conhecida e reversível, sem fatores que o médico julgue tratáveis ou que podem confundir o diagnóstico. O paciente tem que estar em observação no hospital há pelo menos 6 horas, não pode ter hipotermia, tem que estar oxigenando de acordo com os critérios estabelecidos. No caso de crianças, como eu falei, os protocolos são muito diferentes, as observações são mais longas, etc. E neste protocolo de 2017, que é o vigente, o intervalo de exames entre o primeiro e o segundo exame do protocolo é de 1 hora. Antigamente, a gente precisava esperar 6 horas, agora a gente não precisa mais. A gente tem que estar observando o paciente há pelo menos 6 horas, mas você pode fazer os 2 exames com médicos diferentes, com 1 hora de intervalo, e não há necessidade de ter neurologista presente. Então, essa avaliação, ela deve ser realizada por quem se julgue apto a realizar. Pode ser o intensivista, pode ser o clínico, não precisa nem de neurologista, nem de neurocirurgião. Por que isso é importante? Porque num país continental como o nosso, a gente não tem neurologista em quase lugar nenhum. Então, essa é uma maneira de democratizar e levar esse diagnóstico que seja acessível em todo o território nacional, desde que o médico esteja treinado. E como me foi perguntado antes, acho que esse talvez seja um obstáculo, né? Talvez a gente tenha que levar esse treinamento a outros lugares. Hoje em dia a gente tem possibilidade de telemedicina, etc., para que mais pessoas se julguem aptas a fazer esse diagnóstico. E também o que mudou em relação ao critério anterior é que o teste de apneia, ele não tem que ser realizado nos 2 exames que são feitos para diagnóstico de morte encefálica. Ele pode ser realizado em um dos eventos só. E o exame subsidiário para comprovação continua sendo necessário. Os mais utilizados, porque são mais baratos e mais fáceis de se fazer, são o Doppler transcraniano e o eletroencefalograma. Do ponto de vista de casuística, essa é uma casuística do Neurology, as principais causas são traumatismo crânioencefálico, as hemorragias intracranianas, quer seja intraparenquimatosas, quer seja hemorragias meníngeas, encefalopatia pós-anóxica, pós-parada cardiorrespiratória de todas as etiologias, os quadros vasculares isquêmicos e outras causas em geral, mas as mais frequentes são essas. Então, sempre excluir causas que possam causar interferência no seu diagnóstico. Basicamente, distúrbios hidroeletrolíticos graves que vocês creiam que possa justificar aquele quadro clínico. Claro, muitas vezes o paciente tem alguma alteração metabólica, mas que não é a responsável pelo quadro. Então, o médico tem que julgar isso. Alterações hormonais causadoras de coma. E você tem que descartar hipotermia, hipotensão e intoxicações exógenas. Então, isso no nosso meio também é muito frequente. Na maioria dos hospitais e pronto-socorros públicos, a gente não tem como fazer investigação de intoxicação exógena. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, é um parto, você tem que colher, mandar para o CEATOX. Essa é uma falha do nosso sistema público. A gente teria que ter como investigar com maior frequência, maior agilidade, maior rapidez as intoxicações exógenas. Não só de drogas sedativas, mas também drogas bloqueadoras neuromusculares,
E essa é uma questão, porque depois de você fazer o diagnóstico, para você incluir o paciente no protocolo de morte encefálica, claro que você tem que suspender se for uma droga de uso legal, mas se não for, você tem que aguardar o triplo da meia-vida da medicação ou da droga para iniciar o protocolo. E muitas vezes a gente não sabe que droga foi usada e a gente não conseguiu dosar essa droga. Então, essa é um hábito que a gente tem que ter em pronto-socorro. Vocês leem jornal, né? Cada vez tem mais drogas, agora tem essa droga K, né? Que está super frequente na periferia da cidade, e que às vezes os pacientes chegam em coma e a gente não tem ideia do que foi usado e a gente não consegue dosar. Se indicado, se a gente tiver essa suspeita, a gente vai ter que dar um jeito de dosar, de pesquisar e dosar o nível sérico da droga. Então, abrindo o protocolo, você tem um doente, você conhece a causa de coma, você fez história clínica, exame físico, exames complementares, você fez o diagnóstico de um coma reativo e aperceptivo, o paciente está em ventilação mecânica assistida, você excluiu todos os problemas, hipotermia, uso de drogas, etc., e o paciente está, no mínimo, há 6 horas em tratamento com você, em observação hospitalar. Alguns locais, quando há parada cardíaca, parada cardiorrespiratória com anóxia grave, solicitam observação de 24 horas e não de 6 horas, se o evento tiver acontecido dentro do hospital, porque muitas vezes, por uma parada no procedimento, etc., talvez até por segurança legal, muitas vezes se pede 24 horas de observação. Então, os elementos, basicamente, que a gente tem são, para fazer o exame neurológico, são os testes de tronco encefálico. Eu vou pular isso aqui porque eu vou passar para esse slide. Eu estou com a setinha? Tô. Então, basicamente, gente, para lembrar um pouco da neuroanatomia, o que a gente tem aqui no tronco encefálico é uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, e ela funciona como um tronco de árvore mesmo, que leva estímulo para todo o córtex cerebral. Então, quando a gente tem um indivíduo em coma, não estou falando em morte encefálica, esse coma pode ser de causas não neurológicas, por exemplo, uma sepse grave, um hipotiroidismo, um coma por hipoglicemia, e isso vai alterar o córtex como um todo. A gente pode ter lesões corticais extensas, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória longa, que pode isquemiar o córtex como um todo, então isso pode levar o paciente a um quadro de coma. A gente pode ter as infecções do sistema nervoso central, então as meningites, meningoencefalites, que acometem o córtex cerebral como um todo, levando ao paciente confusão, coma, etc. E a gente pode ter alterações no tronco encefálico. Então, quando o tronco encefálico está doente ou está lesado, a gente não vai ter essa ativação do córtex pelo tronco, e é por isso que o paciente evolui a coma. E a gente também não vai ter o controle autonômico de frequência cardíaca, de frequência respiratória, e é por isso que o corpo para de funcionar. Então, basicamente, quando a gente vai iniciar o exame neurológico do paciente em protocolo de morte encefálica, a gente vai testar os sinais do tronco cerebral. Então, primeiro, a gente vai ter certeza que o paciente está em coma aperceptivo e arreativo. Então, basicamente, a gente pode usar a escala de coma de Glasgow. O neurologista não gosta muito da escala de coma de Glasgow, porque ela é uma escala que tem alguns defeitos. Ela foi uma escala criada para trauma de crânio, para as enfermeiras na sala de trauma de emergência aplicarem a escala e informarem o médico como que o paciente está, mas ela virou uma escala mundialmente usada e eu acho que não tem problema nenhum a gente usar. Então, basicamente, o que você vai testar para ter certeza que o paciente está perceptível e reativo é se o paciente tem resposta verbal, resposta de abertura ocular e resposta motora obedecendo comandos ou resposta à dor. Basicamente é isso. Lembrar que a nota mínima do Glasgow é 3, então às vezes a gente vê Glasgow 0 em encaminhamento, então a nota mínima é 3, que é o paciente que está a reflexo. Então, outra coisa importante, onde testar estímulos dolorosos? Então, eu acho que quando a gente... Ser médico é um treinamento de humildade todo dia, né? E a gente não pode esquecer de se colocar no lugar das pessoas. A gente vê muito, às vezes a gente é chamado para ver paciente com o mamilo todo cheio de hematoma, que um monte de gente vai lá e vai testar. Então, não façam isso. Existem as saliências ósseas que são extremamente dolorosas quando você pressiona. Só você tentar em você mesmo ou pedir para alguém fazer.
E é mais elegante do ponto de vista humano você não causar lesões desnecessárias no indivíduo. Então, basicamente, você pode fazer o estímulo doloroso aqui na região orbitária superior, e você pode fazer o estímulo doloroso aqui no externo, e você pode também fazer o estímulo doloroso no leito ungueal. Você não precisa de material nenhum, você pode pegar sua caneta e apertar o leito ungueal. Dói bastante. Então, assim, sugiro fortemente não ficar torcendo o mamilo, porque, assim, às vezes o paciente é idoso, eu já vi a pele inteira sair na mão da pessoa. Então, eu acho que a gente o tempo todo tem que se colocar no lugar das pessoas, né? É um exercício de humildade que a gente não pode esquecer. Eu acho que acompanhar o paciente até o óbito é um ato médico, mas é um ato médico que tem que ser feito com dignidade para os dois lados. Então, você fez o seu checklist, o coma perceptivo, as pupilas, etc, etc. Você está partindo para o exame neurológico, você fez o estímulo doloroso e você vai começar a testar o tronco propriamente dito. Então, a gente vai no tronco, gente, aqui de cima para baixo. Partindo do mesencéfalo, a gente vai testar as pupilas. Então, se vocês lembrarem, né, um pouco da anatomia, você vai fazer um estímulo luminoso. Esse estímulo é captado pelo segundo nervo e ele volta pelo terceiro nervo que vai produzir a reação pupilar, a contração da pupila. O terceiro nervo é um nervo que está lá no mesencéfalo, então você está testando o mesencéfalo. Você vai avaliar se a pupila está de tamanho normal ou não, e se ela reage ou não à luz. Se ela reage, ela contrai, se ela não reage, ela vai permanecer midriática. Aí você vai baixando, você vai para a ponte, você vai testar o reflexo córneo palpebral. Aqui é outra coisa, gente, que a gente precisa ter delicadeza, não só semiológica, mas, de novo, se colocar no lugar da pessoa. A gente vê as pessoas pegando a ponta do avental, o lençol da cama. Não. Peguem uma gaze e um algodão limpos. Não precisa fazer uma ponta muito grossa, é uma ponta fininha. Você vai abrir a pálpebra do paciente e vai estimular a córnea. A córnea, ela é inervada pelo quinto nervo, então ele leva esse estímulo lá para a ponte. E o reflexo normal de defesa, né? Fechar a pálpebra que vem pelo sétimo nervo. Então, claro, gente, vocês vão fazer isso dos dois lados, mas é uma coisa delicada, encostar o algodão na córnea, ou uma gaze limpa, e o reflexo esperado é o fechamento da pálpebra. Se não houver, é um reflexo ausente. De novo, ainda na ponte, você vai testar o reflexo óculo-cefálico, aquele famoso reflexo da boneca, né, do olho da boneca. Aquelas bonecas antigas que tinham o olho... Hoje em dia as bonecas são muito sofisticadas, né? Mas antigamente elas tinham o olho meio parado. Então, quando você mobiliza a cabeça do indivíduo de um lado e para o outro, o normal é você ter uma versão do olho para o lado contralateral. Então, a gente está aqui no normal. Você vira a cabeça para um lado e vai ter a versão para o outro lado. Quando você faz o teste em um indivíduo em morte encefálica, o olho fica parado. Ele não mexe para lugar nenhum. Então, é o reflexo ausente. De novo, você está testando a ponte. O teste calórico, como disse o Lúcio aqui, há uns anos atrás a gente também fez uma estação de pesquisa de morte encefálica numa prova de residência para o acesso de especialidade. Então, é muito importante vocês lembrarem disso também quando vocês forem fazer o exame. A gente está ainda testando o tronco, mas usando um pouquinho do mesencéfalo, do terceiro nervo. Então, é muito importante que a cabeça do indivíduo esteja elevada a 30 graus, que você tenha feito uma otoscopia antes, porque você tem que ter certeza que não tem cera impactando o conduto auditivo para que o líquido entre, porque senão o líquido não entra, ele vai escorrer para fora. Então, isso é importante de lembrar. E aí você vai instilar no conduto auditivo água fria, o mais fria que você conseguir, e o que você espera é que o paciente faça uma versão do olho, isso é o normal, para o lado contralateral, tá? Quando você tem um paciente em morte encefálica, o olho vai ficar parado. Então, isso aqui usa o terceiro e o sexto nervo, né, para levar os dois olhos para o lado, e o oitavo nervo. Então, a gente está aqui usando a ponte e um pouco do mesencéfalo. Então, lembrar,
elevar a cabeceira a 30 graus, fazer uma otoscopia, instilar mais ou menos 50 ml de água gelada. Agora, descendo um pouco mais para o bulbo, nono e décimo nervos, o reflexo de tosse, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer basicamente é mobilizar a cânula, por exemplo. Muitas vezes também, quando o paciente é aspirado, você pode notar que há algum reflexo. É mais difícil fazer esse reflexo, testar esse reflexo com muita segurança, né, no paciente entubado. Você pode fazer. E o teste de apneia, que também é muito importante, e ele só precisa ser feito em um dos eventos. Então, oxigenar o paciente a 100% por 10 minutos, colher uma gaso, desconectar o paciente do tubo e inserir o catéter de oxigênio a 6 litros por minuto no tubo. Você vai ficar observando por 8 a 10 minutos se há algum movimento respiratório. Se houver movimento respiratório, o teste é negativo, o paciente não está em apneia. E aí, claro, você reconecta o paciente ao respirador. Se não houve nenhum movimento, você vai colher uma nova gasometria e reconectar o tubo, e o teste será positivo se a PCO2 estiver 55 ou mais e o paciente não teve nenhum movimento respiratório. Para lembrar, o aumento da PCO2 é o principal estímulo para a gente ventilar. Se chega a essa PCO2 e não houve movimento ventilatório, é porque o tronco não está funcionando, não está reconhecendo aquele estímulo. Então, só lembrando, né, a gente avaliou do ponto de vista rostro-caudal o tronco, então as pupilas, o tamanho e a fotorreação, reflexo óculo-cefálico, o reflexo córneo-palpebral, o reflexo de tosse e as alterações ventilatórias, a apneia. Então, a gente veio do mesencéfalo para o bulbo, e não esquecendo, né, que as respostas motoras ao estímulo da dor, elas também estão locadas ali no bulbo, na sua porção mais inferior. Então, a gente aí consegue fazer esse diagnóstico do tronco inativo e, portanto, o paciente está em morte encefálica. Observações pertinentes que a gente vê bastante, inclusive a gente vê a família falar, eu cheguei perto e ele mexeu a perna. Então, lembrar que atividades reflexas da medula não afastam o diagnóstico de morte encefálica. Então, você pode ter alguns reflexos profundos ou superficiais presentes, pode ter ereção peniana, pode ter reação e retirada dos membros inferiores, esses são reflexos medulares, e isso não afasta o diagnóstico de morte encefálica. Novamente, lembrar, as alterações metabólicas que você julgue que justifiquem o quadro, elas devem ser levadas em consideração, você não deve abrir protocolo de morte encefálica. Excluir hipotermia é fundamental e principalmente drogas depressoras do sistema nervoso central, e isso acontece muito em paciente internado há muito tempo. Você tem que ir lá e rever com toda a atenção a prescrição. Então, lembrar, muitas vezes o paciente está obeso e está usando o barbitúrico. Lembrar que o barbitúrico ele se deposita na gordura. Então, você tem que demorar mais tempo depois que você suspendeu o barbitúrico para começar o protocolo. Então, tudo isso tem que ser levado minuciosamente em consideração. Lembrar que é muito mais fácil a família aceitar esse diagnóstico, nem estou falando da retirada de órgãos, não, estou falando da morte encefálica, quando houve uma relação com a família boa durante todo o processo. Então, se no dia a dia, o médico responsável foi lá, falou, olha, está acontecendo isso, a gente trocou antibiótico, mas não está bem, olha, a lesão é grave, olha, tem um derrame isquêmico no cérebro e ele está muito grave, está em coma, não responde. Então, é muito mais fácil a família entender que o processo foi irrigado por essa conversa no dia a dia. Lembrar também que, depois de tudo, pode chegar aquele irmão que não via o paciente há 20 anos e falar, não, vocês fizeram tudo errado. Então, escrever no prontuário é muito importante, gente. Escrever a data, a hora, com quem você conversou, quem estava junto. Então, é muito importante esse tipo de informação para você embasar, não estou falando do diagnóstico de morte encefálica, mas embasar o fato de que uma hora você pode chegar para a família e falar, olha, nós não vamos começar a diálise porque o paciente não tem mais prognóstico. Nós não vamos trocar o antibiótico porque esse paciente não vai mais melhorar. Então, se você trouxe de forma pertinente para a família todas as informações durante todo o processo,
a família vai sofrer do mesmo jeito, mas vai acreditar em você. É mais fácil. De novo, os exames a serem solicitados, os mais comuns, simples e baratos, o Doppler transcraniano, que aqui no Hospital do Rim é o mais usado, e eletroencefalograma. Os outros eu acho que são muito caros e não tem porquê. Angiotomo, tomo por emissão de prótons, etc. Não tem sentido nenhum. Aqui mostrando o que é um elétron isoelétrico, né? É um elétron com nenhum potencial demonstrado. Existe um protocolo, uma duração do exame para morte encefálica, diferente de um eletro normal para diagnóstico de epilepsia, etc. Aqui, lembrando os antigamente, o cérebro com irrigação, o cérebro sem irrigação. E o PET scan, só para mostrar que existe, mas eu acho que a gente não precisa falar dele. Então, vamos lembrar sempre que o diagnóstico de morte encefálica independe da possibilidade de doação, ele deve ser feito para todo doente em coma, aperceptivo, reativo, com diagnóstico de lesão cerebral irreversível, excluindo-se aqueles fatores mimetizantes. A notificação da morte encefálica é obrigatória, a hora do óbito é a hora da constatação da morte encefálica, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Você vai desconfiar disso pelo teu exame físico, pelo teu exame neurológico, pela história que você fez, pelos dados que você tem. E depois você vai acrescentar um exame subsidiário. Lembrar que as mortes violentas, né, que chegam muitas vezes nos serviços de urgência e emergência, devem ser encaminhadas para o IML, né? A gente acaba não atestando esses pacientes. Esse é um assunto que eu acho que é um dilema para todo médico, que é o diagnóstico de morte encefálica em não doador e a possibilidade da gente realmente interromper tratamento. Então, a gente falou um pouco disso no começo, né? Eu acho que a gente ainda está numa fase que existem muitos questionamentos legais, religiosos, culturais, mas cada vez eu acho que cabe mais a gente falar que o doente que está em morte encefálica é diferente do doente terminal. Então, se você explicou isso para a família, essa família conseguiu entender que o paciente não tem mais prognóstico, então, portanto, ele está morto, está em morte encefálica, talvez seja mais fácil do doente entender, da família entender. Né? Então, suspender recursos que mantêm a vida após o diagnóstico de morte encefálica, isso é caro e é contraproducente para o sistema público, para o sistema de doação de órgãos, para o sistema de transplantes, para a família como um todo. Eu acho que sempre é importante humanismo e sensibilidade para informar os familiares, então não adianta você pegar o paciente, o familiar no meio daquela confusão e achar que em 1 minuto você vai explicar para o paciente, e ele vai, para o familiar, e ele vai entender e achar que está bom. É um momento muito complicado. Então, escolham formas adequadas de dar essas notícias, de conversar com a família e relatem no prontuário. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, assim, pela excelente explanação, extremamente didática, vai fazer parte da do material que nós utilizamos para o curso de reciclagem que nós fazemos sistematicamente aqui. E você chamou bastante atenção que a morte encefálica não é um doente terminal, é morte, ele está morto. E tem muitas vezes, isso no passado tinha, agora muito menos frequente, o uso do termo estado vegetativo. E também são coisas extremamente diferentes. Estado vegetativo, você tem uma lesão cortical, que o tronco cerebral é preservado, aí a pessoa continua com atividade do tronco cerebral por muitos anos, embora ela não tenha nenhuma atividade cortical, muitas vezes não tem nem contato, ou tem algum tipo de contato com o meio ambiente. Então, são coisas totalmente distintas e que nós explicamos bastante, mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais isso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, será que ele não está no estado vegetativo? E hoje nós conseguimos separar isso de maneira muito clara. Excelente, Medina. Acho que talvez foi uma falha na minha apresentação, eu poderia ter falado disso, mas obrigada pela pergunta. A gente vê muitas vezes, escrito em prontuário, as pessoas virem pedir para a gente avaliação, do paciente em coma vigílico. Então, se a gente partir da definição do paciente em coma,
que é um paciente que não acorda para nada, com nenhum estímulo, nem a chamada, nem a dor, a gente já vê que existe um antagonismo nessa definição. Então, coma vigil é uma coisa que não existe. Muitas vezes as pessoas se referem ao coma vigil falando dessa situação que o professor Medina citou, que é o estado vegetativo. Normalmente, o que caracteriza o estado vegetativo, como o professor Medina bem falou, é a manutenção de funções autonômicas, então bate o coração, o paciente respira, não está no respirador nem nada, e a manutenção do ciclo sono-vigília. Então, não é o ciclo sono-vigília da gente, o cara não dorme à noite, acorda de manhã, mas o paciente acorda espontaneamente e dorme na hora que ele quiser também. Então, isso caracteriza o estado vegetativo, que pode ser mais curto, mas também ele pode ser um estado vegetativo chamado de persistente, e aí, na literatura, a partir de 28, 30 dias. Então, a principal causa é esse exemplo que o professor Medina deu, de quadros isquêmicos graves, que levam a uma alteração cortical difusa, então o paciente não fala, não reage a estímulos externos, mas o tronco cerebral está mantido, por isso o coração bate, por isso ele respira, por isso ele acorda e dorme, porque aquela substância reticular ativadora ascendente lá, ela está funcionando lá no tronco. Só que o paciente não mantém contato com o meio ambiente, não mantém contato com estímulos externos. Ele acorda a hora que ele quer, dorme a hora que ele quer, ele não vai acordar porque você chamou. E esses estados realmente podem durar muito tempo, mas esse não é um paciente, obviamente, candidato a protocolo de morte encefálica, porque ele não está em coma. Outra pergunta que o pessoal, que normalmente se escuta, é uma pessoa com morte encefálica, uma pessoa que está morta. Se você mantiver todas as condições de suporte hormonal, suporte respiratório, suporte hemodinâmico, você não consegue manter o coração funcionando, aquele corpo ainda com uma circulação apropriada, por mais do que 4 ou 5 dias. Sim, é verdade, porque o diagnóstico de morte encefálica implica no fato de que não há mais estímulo cerebral para nenhuma função do corpo. Então, mesmo que você dê droga vasoativa lá em cima, mesmo que você mantenha o respirador otimizado da melhor maneira possível, vai ter uma hora que essas funções entram em falência. Existe uma complacência dessas funções, mas uma hora elas entram em falência e realmente acaba, em alguns dias, o paciente evoluindo. Vou passar para o Walter Garcia. Walter Garcia é professor de nefrologia e transplante, ex-presidente da BTO, e é de Porto Alegre. Nós somos muito amigos. Walter. Está sem o microfone, Walter. Sempre esqueço. Parabéns pela palestra, muito clara, muito importante. Eu tenho 2 questionamentos. Um deles seria a manutenção dessa pessoa que faleceu, se está grávida, digamos, 4, 5, 3 meses, a tentativa de levar até que a criança seja viável. E a segunda, que mais me preocupa, assim, por que nós temos tanta morte encefálica no Brasil? Provavelmente 100 por milhão, e os países europeus, americano, norte-americano, tem 50, 40, no máximo 60. E a grande maioria não é trauma, a grande maioria é por acidente vascular. Então, são esses 2 questionamentos. Muito obrigado. Bom dia, Walter. Obrigada pela pergunta. Veja só, se você olhar as estatísticas de doença vascular cerebral em países desenvolvidos, você vai ver que cada vez mais há menos mortes por AVC. Se a gente olhar as nossas estatísticas, o AVC está sempre em primeiro ou segundo lugar. Às vezes troca com o IAM, mas é sempre doença vascular. E então a gente chega à conclusão que essas doenças são doenças de países pobres, né? A gente tem que usar essa palavra. Por quê? Porque elas estão diretamente ligadas ao não controle dos fatores de risco. Da hipertensão, do diabetes, do sedentarismo, da obesidade, do tabagismo, o que quer que seja. Então, infelizmente, a gente continua com altos índices de morte por doença vascular, quer do miocárdio, quer encefálica, porque a gente controla muito mal os fatores de risco. Então, isso está diretamente ligado, acho que é uma falência, ou pouco sucesso na nossa medicina de atenção básica, né? A gente
precisa melhorar muito isso para que o paciente vá ao posto, que lá tenha médico, que ele consiga marcar as consultas com frequência boa, que ele consiga receber uma visita da agente fiscal que vá ver se ele está tomando remédio, que ele entenda por que ele tem que tomar o remédio da pressão, do diabetes, etc. Então, acho que a gente ainda tem muita morte encefálica, também porque somos quase que campeões em acidentes automobilísticos e traumas, mas também porque a gente tem um mau controle de fatores de risco para a doença vascular. Em relação à sua primeira pergunta, claro que se a gente tem, e a gente tem com frequência, né, essa questão materna, né, materno-fetal, de existir um feto que possa ser viável, a gente tenta manter a mãe o quanto é possível, enquanto o feto é viável. Claro que quanto menor a idade gestacional, mais difícil vai ser todo o processo. Mas sim, eu acho que é um caso especial. Mas aí não é manter a mãe, né? É manter o feto alojado numa situação que ele possa ser mantido vivo. Sim. O feto vivo e um corpo. Né? Sim. Então, é importante que essa situação não é uma... O Nelson Saz, ele mandou uma mensagem parabenizando você pela aula, mas o Nelson é uma pessoa bastante importante aqui na escola, foi reitor da Unifesp. Nelson, você não queria manifestar a sua... Muito bom dia a todas e todos, e muito obrigado pela oportunidade, viu, professor Medina, e em especial a minha querida professora Elizabeth, né? Eu acho que é um tema realmente, como eu até coloquei, numa área muito difícil entre todos nós, né? Como diz morto e vivos docent, né? Como a gente... E até acrescentei isso, que nós vivenciamos algumas vezes até na UTI, uma situação muito delicada da morte materna, que eu até, talvez até já colocaria até a possibilidade de tê-la um dia no nosso departamento de obstetrícia, nessa questão muito delicada, que você tem que interromper a gestação de uma mulher que está numa situação muito grave e ainda com outro bebê, né? Mas apenas isso que eu queria colocar. Muito obrigado, viu, professor Medina, pela oportunidade. Mais uma vez, parabenizo a toda a área e, em especial, mais uma vez, a professora Elizabeth, viu? Tudo de bom para todos. Domingos, o critério de morte encefálica utilizado em Portugal e na Europa é semelhante ao critério que a doutora Elizabeth apresentou, ou dispensa um exame subsidiário? Não, dispensa usar o meio subsidiário, é tal e qual como a professora Elizabeth falou, é o que se usa com muito sucesso em Portugal. Exame auxiliar só se usa se o teste de barbitúricos for positivo e houver fortes suspeitas de que é, então para abreviar que o teste, que se tenha de esperar até o teste de barbitúricos ser negativo, então se faz algum meio complementar, ecodoppler ou angiografia ou algum PET, só para confirmar, mas não se usa. Eu gostava também de fazer um comentário àquilo que o Walter afirmou. Em Portugal, as mortes por acidentes vasculares cerebrais estão diminuindo por duas razões. Uma, que é já falada, os cuidados primários, a prevenção dos fatores de risco, que ainda tem muito para fazer em Portugal, mas também, para ser justo, já foi um longo caminho percorrido. Algo que também em Portugal diminuiu muito a mortalidade foi a criação da via verde para acidentes vasculares. Quando tem alguém na rua, em casa, noutra instituição, suspeito de ter um diagnóstico de acidente vascular cerebral, que pode ser feito por um familiar ou por um socorrista, vai imediatamente para um hospital e fica tudo preparado e em muito poucas horas, às vezes só minutos, é feita uma angiografia, é feita terapêutica endovascular, sempre que houver indicação para isso. Isso tem diminuído muitíssimo e com grande sucesso essas coisas. Falando uma coisa pessoal, há uns anos uma tia minha que estava a 70 km de Lisboa teve isso num café, foi telefonado, em menos de uma hora ela estava já angiografada num hospital de Lisboa e feita uma desobstrução. Portanto, esses resultados são realmente muito eficazes. Queria anunciar para a reunião da próxima semana, o Dr. Luiz Eugênio de Mello, ele vai falar sobre possibilidades e principais erros na apresentação de propostas para financiamento de pesquisas à FAPESP. Ele é ex-diretor da FAPESP, ele foi diretor até recentemente.
Ele é professor titular aqui do Departamento de Fisiologia da Unifesp, e ele teve uma experiência enorme no gerenciamento desses projetos de pesquisa na FAPESP, e ele vai abordar esse tema. Nós estamos começando agora a fazer aplicações de projetos de pesquisa junto à FAPESP, junto aos órgãos de financiamento público, e essa é uma apresentação extremamente importante, considerando o cenário de pesquisa que nós vivemos aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Nós vamos divulgar bastante essa apresentação aqui na escola. Ele já veio uma vez, e agora, quando ele começou na FAPESP, ele está voltando agora. É um prazer conviver em meio a professores, médicos tão dedicados, tão ilustres. Realmente é uma honra trabalhar aqui no Hospital do Rim, e quem aprende sou eu todos os dias. A gente vai ficando mais humilde a cada dia, né? Quando a gente vai vendo pacientes graves e complicados. Então, muito obrigada, estou à disposição, e também à disposição para perguntas e outros esclarecimentos. Gostaria também de agradecer o professor Nelson Sass, as palavras gentis de sempre, e a presença dele na reunião. Ontem ele já tinha me mandado uma mensagem dizendo que ia assistir. E queria dizer ao professor Domingos, lá de Portugal, que realmente eu assisti há uns anos atrás a uma aula de uma colega aí de Portugal, mas infelizmente não vou me recordar o nome, num congresso internacional, em que ela mostrou o protocolo e toda essa linha verde de cuidados do AVC. Vocês estão de parabéns, a gente está muito longe ainda. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Obrigado, Beth.